esta é uma realidade que estamos a viver há poucos meses, não é? E, portanto, ainda agora, ainda vivemos num cenário de particular incerteza, ainda há algumas dúvidas sobre a manifestação da doença. E, portanto, numa fase inicial, muito mais houve essa incerteza. Portanto, esse foi provavelmente o desafio maior, que era ter que agir perante um cenário de tremenda incerteza. E se há coisa que nós sabemos no controle de surtos é que esperar tipicamente leva-nos a perder tempo para uma situação que é demasiado complexa. E, portanto, mesmo perante, digamos, evidência, mesmo perante dados que não são totalmente robustos, temos que agir. Portanto, essa se calhar foi a dificuldade, é ter que agir, ter que tomar decisões num contexto de particular incerteza e que, felizmente, até comparando com outras situações no passado, tivemos a oportunidade de ter um aumento do conhecimento de uma forma muito célere. E isso permitiu-nos, de facto, ir evoluindo de uma forma também rápida naquilo que eram as abordagens. Agora, é evidente que isto depois também gera alguma dificuldade na comunicação, porque parece que estamos a ser contraditórios, a fazer coisas de maneira diferente de uma semana para a outra, e isso também gera alguma dificuldade na comunicação. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse foi, se calhar, o principal desafio. Nós, na saúde pública, sabíamos que isto era uma situação plausível e possível, estava já identificada há algum tempo que era possível que tivéssemos uma situação deste género portanto, também vinhamos há longo tempo reclamando por mais recursos, maior capacidade pronto, e acho que agora ficou à vista que há efetivamente aqui algumas vulnerabilidades que vamos ter que resolver, porque se há coisa que também sabemos é que esta não vai ser a última vez que vamos ter uma situação deste género e, portanto, seria fundamental aprender com aquilo que foram as dificuldades, com aquilo que foram também os erros, para que numa próxima ocasião já estejamos mais preparados e mais capazes para responder. Houve, de facto, uma decisão que foi atempada e nós tivemos a circunstância, diria até a felicidade, se assim quisermos, de termos sido afetados de uma forma mais tardia face a outros países, até a nível europeu, o que nos permitiu que, quando tomamos a decisão, ela, de alguma maneira, seja mais precoce em relação a outros países. E, portanto, esta medida foi uma medida drástica do estado de emergência, do confinamento, ou seja, de toda a gente, ou muita gente, pelo menos, ficarem em casa. Isso foi uma solução, como digo, muito extensa, muito drástica, mas que era a solução possível naquele momento. Principalmente porque precisávamos de tempo. Precisávamos de tempo para preparar a resposta e precisávamos de tempo para evitar uma concentração muito grande dos casos num dado período que sobrecarregasse e até ultrapassasse aquilo que era a nossa capacidade de resposta. E, portanto, a tal achatar da curva foi muito nesse sentido, ou seja, de evitar, por um lado, a sobrecarga no nosso serviço de saúde e, por outro, dar-nos tempo para prepararmos os próximos passos. E se em relação à questão da sobrecarga do sistema de saúde, acho que é inegável que o nosso sistema lidou bem com a pressão a que foi sujeito. É evidente que houve regiões mais afetadas, mas ainda assim conseguiram dar boa resposta. Depois, a tal outra componente, que era a componente do planeamento, aí acho que ficámos bastante aquém daquilo que teria sido desejável. Ou seja, nós sabíamos que com aquelas medidas extremas havia uma redução importante da disseminação da doença, mas com a retoma das diversas atividades, ainda que de forma gradual, era muito provável que houvesse um aumento do número de casos. E não dotámos o país dessa capacidade, ou seja, de maiores recursos para fazer face a esse aumento do número de casos. Em particular, numa componente que está, digamos, quase a montante da procura de cuidados de saúde. E, portanto, a parte da prevenção, da identificação precoce dos casos, o diagnóstico, são áreas que acabaram por ficar um pouco mais prejudicadas. Agora a situação está melhor, mas eu não me esqueço que numa fase inicial tivemos uma dificuldade importante na disponibilização de diagnósticos e tivemos, por exemplo, o colapso da linha SNS 24, que, perante um tremendo afluxo, acabou por não conseguir dar resposta.